O que precisamos é ficarmos atentos a que o Espírito Santo diz à igreja. Temos que estar atento, com os ouvidos atentos ao que o Espírito Santo fala. E nós temos que receber de bom grado, guardar no coração. E sairmos daqui com a certeza que se a palavra de Deus está comigo, o Senhor Jesus está comigo, e já deu tudo certo em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Hoje é um domingo, domingo da ressurreição, domingo de Páscoa, domingo da ressurreição. Por que ressurreição? Porque foi num domingo que o Senhor Jesus ressuscitou. Ele foi sepultado na sexta, ele ficou sexta, sábado, domingo, o Senhor ressuscitou. Ele já tinha avisado para os seus discípulos, para os apóstolos, que era necessário que ele morresse, mas no terceiro dia ele ressuscitaria. E assim aconteceu. Ele morreu e ressuscitou para nos dar vida, e vida com abundância em nome de Jesus. Amém, irmãos? Foi para isso que ele pagou o preço, aceitou pagar o preço no meu e no seu lugar, para que nós não aceitássemos mais nenhum jugo na nossa vida. Quando a palavra diz que ele já levou todas as nossas doenças e enfermidades e pelas suas feridas fomos sarados, nós precisamos confiar no que Deus diz e na palavra dele. Se eu não dou crédito para a palavra de Deus, ela não vai fazer nenhum efeito na minha vida. Mas se eu dou crédito para a palavra de Deus, eu creio que o que está escrito na Bíblia é a verdade, ela vai surtir efeito na vida daquele que crê em nome de Jesus. O próprio Jesus diz que tudo é possível ao que crê na sua palavra, em nome de Jesus. Tudo. Ele não disse algumas coisas é possível, ele falou tudo é possível na vida daquele que crê. Então Jesus ele ressuscita no terceiro dia, e ele foi o único que morreu e ressuscitou, e nunca mais a morte terá domínio sobre ele. Nós vamos ver aqui um texto na Bíblia, aonde tem um homem também que Jesus ressuscitou. Esse homem se chama Lázaro, se chamava Lázaro. Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro, só que o Lázaro, ele foi ressuscitado e depois ele morreu. Mas Jesus não, ele morreu uma única vez, ressuscitou, está vivo para sempre, venceu a morte, venceu o pecado e venceu Satanás, e nos deu a vitória em nome de Jesus. É isso que nós precisamos ouvir, entender o que Jesus fez na minha vida e na sua igreja de Cristo. Ele já fez tudo na minha e na sua vida. Quando ele morreu, ele levou todo o sofrimento, ele levou. Ah, pastor, mas então tem contradição na palavra de Deus. Se ele levou, por que eu estou assim, eu estou assado? Não existe nenhuma contradição na palavra de Deus. Jesus, ele disse que nesse mundo nós teríamos muitas aflições, mas ele disse, não desista, tenha bom ânimo, eu já venci e te capacito para vencer em nome de Jesus. Coisa linda, né, irmãos? Eu venci no teu lugar. Creia, não seja incrédulo, creia somente para ver a glória de Deus se manifestar na sua vida. Veja uma palavra tão pequenininha, crê somente, crê no Senhor Jesus, crê no que Ele já fez. Então é todos os dias, nós não é só num domingo que nem hoje, que nós lembramos do que Jesus fez, nós lembramos todos os dias, todos os meses nós celebramos a Santa Ceia do Senhor, lembrando do que Ele fez, e todo dia tem que lembrar. Não é só um dia no ano que tem muita gente que pela tradição, eles lembram, hoje eu não como isso, hoje eu não como aquilo, uma vez por ano o cara faz isso, eu não posso comer carne, porque hoje é um dia santo. Todo dia é santo, todo dia é santo, não tem nenhum dia que não seja santo, todos os dias são bons. Nós não vivemos de tradição, nós vivemos pela fé no Senhor Jesus, naquilo que Ele fez em nome do Senhor. Vivemos pela fé e não por tradição,
né? Não porque o homem colocou uma regra e nós vamos seguir. Não, nós não seguimos regras, nós seguimos a verdade, nós seguimos a palavra de Deus em nome de Jesus. É isso que o seguidor de Cristo faz. Nós somos seguidores de Cristo para crer na verdade e ser imitadores dele em nome de Jesus. Se eu digo que eu sigo a Jesus e não imito o que Jesus fez, não copio o que ele fez e boto em prática, do que adianta eu dizer que sou um seguidor de Cristo e não uso o meu mestre como um exemplo para a minha vida espiritual e física e profissional, e tudo que eu for fazer, eu vou botar Jesus na minha frente e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Ele precisa estar na nossa frente, na nossa direção em tudo que vamos fazer. Em todas as tomadas de decisões, nós precisamos perguntar para Jesus se eu faço ou se eu não faço. Ele vai dizer na sua palavra se nós vamos em frente ou não. É assim que nós devemos fazer. Por quê? Porque obedecemos e confiamos e sabemos que sem Ele não temos direção nenhuma em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. O tema nosso é quando Jesus ressuscitou. Evangelho de João, capítulo 11, abra a sua Bíblia lá. E vamos para a palavra de Deus em nome de Jesus. Aqui o texto ele começa falando de Lázaro, aquele que Jesus ressuscitou. Eu vou pegar do capítulo 1 para não pegar versículos pela metade, para que nós vamos entender a palavra na íntegra. Capítulo 11, versículo 1 do Evangelho de João, a palavra de Deus começa nos falando assim: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria e Marta e Lázaro. 3 personagens que nós vamos falar aqui na Bíblia. Dá um tempinho que nós já vamos dar continuidade à leitura. Marta, Maria e Lázaro. Uma família que Jesus amava de coração. E aqui eu quero pegar, meus amados, e preste muita atenção no que o Espírito Santo já começa falando aos nossos corações nesta noite. Nós precisamos entender a cronologia de Deus. A cronologia de Deus é o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. E muitas das vezes nós oramos e parece que nada acontece nas nossas vidas. Nós oramos e parece que as coisas estão piorando. Não estão piorando. O tempo de Deus é diferente do nosso. Nós, por sermos humanos e limitados, nós já queremos orar e as coisas precisam acontecer no estalo de dedo. Mas não é assim que Deus trabalha. Muitas das vezes Deus permite que algo aconteça e muitas das vezes algo muito sério aconteça nas nossas vidas, assim como aconteceu na vida do Lázaro, que nós vamos ver aqui na leitura da palavra de Deus. Não é porque Deus não ouve as minhas orações nem as suas, não é porque Deus não ama você e não ama a mim, Ele ama e Ele ouve as nossas orações. E se tem alguém que quer nos ajudar, nos abençoar e ver nós felizes, é Deus. Mas muitas das vezes Ele permite que algo aconteça conosco, não é para o mal, é para o bem. Pastor, mas o senhor está ficando maluco, como é que o mal acontece na minha vida para o bem? O que aconteceu na vida do Lázaro? Parece que estava tudo acabado, não é? Mas Jesus disse que aquele problema era para a honra e a glória do nome do Senhor. Então, muitas das vezes, meus irmãos, nós não entendemos o trabalhar de Deus. E quando nós, muitas das vezes, não entendemos, o que é que nós precisamos fazer? Confiar nele, crer nele, entregar a causa para Ele, como Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículo 6, para nós não nos preocuparmos com nada, e sim entregar as nossas petições, as nossas causas para Ele, e confiar nele em nome do Senhor Jesus. Muitas das vezes a situação está difícil, sim, o negócio está terrível, mas nós precisamos entender que hoje nós conhecemos um Deus do impossível. É o Jesus que ressuscitou, Ele é o Deus do impossível. Foi o Espírito Santo de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos.
E é o Espírito Santo de Deus, esse mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus ao terceiro dia, é o Espírito Santo que está aqui, ó, nesse exato lugar. E o Paulo, ele diz lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, que aonde o Espírito Santo está, aí há liberdade. Então ele está aqui, e isso é verdade. Porque o mal, ele representa as trevas, e as trevas representam Satanás. E aonde a luz está, as obras das trevas não podem permanecer, ela não prevalece. Ela é dissipada em nome do Senhor Jesus. Foi para isso que Jesus morreu e ressuscitou, para nos resgatar das trevas e nos transportar para a luz, e do poder de Satanás a Deus. Então nós não estamos mais nas trevas, nós estamos na luz. E se tem algo das trevas que está tentando nos iludir com mentiras, com pensamentos errados, lance fora em nome de Jesus e tome posse da palavra dele, em nome de Jesus. Tome posse da palavra dele, em nome de Jesus. E o versículo 2, continuando a leitura. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Vai prestando muito, olha que coisa. Lázaro, Marta e Maria, uma família que Jesus amava, que Lázaro deitava no peito de Jesus. Jesus amava essa família. Um belo dia, quem é que se acha enfermo, doente? Lázaro, aquele que Jesus mais amava. Isso, o Espírito Santo, ele vem bradar nos nossos corações, para que no dia que algo venha acontecer de pior conosco, nós não podemos perder a esperança e nem dizer que Deus não está conosco. Ele está no controle de toda e qualquer situação, e a vitória ele já nos deu em nome de Jesus. Ele não vai te dar a vitória, ele já deu. Ele já deu. E mandaram-lhe, pois, o versículo 3, sua irmã, e mandaram-lhe depois suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Olha lá o quanto o Jesus amava o Lázaro. Mas ele permitiu que o Lázaro passasse pelo vale e sombra da morte, a ponto dele morrer. Então a sua causa não está perdida, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Você não precisa contar sua vida para mim. Você tem que contar ela para Deus. Fale com Ele, lá de madrugada, nas suas orações. Abre o teu coração e fala para Deus: Senhor, sei que o Senhor conhece a minha vida como ninguém. Sei que o Senhor sabe de cós salteado, antes de eu falar uma palavra na minha boca, o Senhor já sabe o que eu vou falar. Mas eu vou falar porque o Senhor quer ouvir da minha boca. E é isso que Deus quer, ouvir da nossa boca o que é que nós queremos que Ele faça, e muitas das vezes nós não falamos. Muitas das vezes, ao invés de falar, contar a nossa trajetória para Deus, pedir perdão, e Ele nos perdoa. O que é que muitas das vezes nós fazemos? Nós guardamos aquela mágoa no nosso coração, nós não perdoamos aquele que nos fez mal, e isso gera dentro de nós um mal terrível, porque o próprio Jesus disse: se nós não liberarmos o perdão, presta muita atenção, igreja de Cristo, se nós não liberarmos o perdão, Deus não nos perdoa, e se Deus não nos perdoa, nós estamos presos neste pecado. Não tem como orar e Deus nos responder. Para que as bênçãos do Senhor, elas cheguem até a mim, eu preciso me desprender deste pecado que é a falta do perdão. Pastor, mas a pessoa me fez um mal, não importa, libere o perdão para ele em nome de Jesus ou para ela. Mas não guarde esse pecado com você. É isso que o inimigo quer, que a pessoa tranque o coração, fique com raiva, coração fechado, e o mal está dentro dela. Não, libera isso daí, abre a porta para esse mal sair em nome de Jesus.
Versículo 4: E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Olha lá. Jesus bem podia, irmãos, ir lá e mandar aquele mal sair, mas ele deixou. E aqui ele diz, aqui, ó, Jesus, ouvindo isso, disse-lhe: esta enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho do homem, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Muitas das vezes Jesus, ele permite sim. Às vezes, irmãos, nós estamos desanimados, às vezes nós estamos com a fé lá embaixo, e nós não estamos dando nenhum testemunho do nome de Jesus. E Jesus, ele quer sim que nós venhamos falar dele, nós venhamos manifestar o seu poder na nossa vida e na vida de outras pessoas. Para quê? Para que o seu nome seja engrandecido e glorificado, para que outras pessoas vejam esse Deus vivo e poderoso que nós temos, e elas queiram também esse Deus em nome de Jesus. Quantas milhares e milhares de pessoas se converteram, vendo os milagres que Jesus manifestava na vida das pessoas, e nós não podemos agir diferente. Eu falava aqui quinta-feira, o ministério de Jesus é um ministério ungido pelo Espírito Santo. Jesus, ele diz que o Espírito Santo ungiu a ele para pregar as boas novas, para curar os doentes, sarar os leprosos, dar vista aos cegos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. Esse é o ministério de Jesus, e esse é o nosso ministério ungido pelo Espírito Santo. Pregar a verdade para que através da verdade as pessoas sejam libertas, curadas, tenham os olhos do entendimento abertos e saiam da cegueira espiritual, saiam da mesmice, da bitola do homem. O homem é bitolado. Nós temos que querer mais e mais aprender da verdade em nome de Jesus, não de letra. Nós precisamos aprender a verdade e não letra. Letra não presta para nada, só a verdade interessa, em nome de Jesus. Versículo 5: E Jesus amava Marta e sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Olha, aquele que tu ama está muito doente, viu, Jesus? Você precisa ir lá para curar ele. Jesus falou: tá bom, essa doença aí não é para a glória de Deus. Ficou mais 2 dias. Diferente de nós, né, irmão? Ansiedade. Se chegar uma notícia dessa, você larga tudo que está fazendo e vai lá para orar pela pessoa. Tem que confiar em Deus, não tem que ser desesperado, não. Versículo 7: Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para Jerusalém. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, até agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de noite, tropeça, porque se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhe, versículo 11: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-los do sono. Disseram-lhe, pois, os seus discípulos: Senhor, se dormes, está salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Versículo 14: Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. Aqui Jesus, ele permitiu que o pior acontecesse com Lázaro, porque Jesus, ele está no controle de toda e qualquer situação. Ele disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele já não tinha dado a palavra? Então, quando a palavra de Deus, irmãos, vem para nós, nós precisamos fazer o quê? Segurar a palavra.
Se Jesus disse que tudo é possível ao que crê, eu seguro esta palavra. Eu vou orar, não importa a situação, e vou crer, porque o Senhor Jesus falou, e aquilo que Ele falou é verdade, e vai acontecer em nome do Senhor Jesus. Ele falou, tudo é possível, tudo é possível. Não é algumas coisas, tudo é possível aquele que crê. Só que nós precisamos entender que esse tudo é possível, não é no nosso tempo, mas vai acontecer em nome de Jesus. E o versículo 15, e aí Jesus continua falando, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos, vamos nós também para morrermos com ele. Aqui, ó a pessoa incrédula e carnal, ela já quer morrer junto também. Quem não confia em Deus e não crê em Deus, é assim, se desespera e quer morrer junto com a pessoa. Recebe a má notícia, ela já perde totalmente o rumo da vida. Irmãos, nós temos que entender que hoje é diferente de antes. Antes de nós conhecermos a verdade, conhecermos o Senhor Jesus, era diferente. A gente entrava nesse desespero, porque a gente não tinha o conhecimento da verdade. Nós não tínhamos em quem confiar, no médico, confiar no homem. Não é no homem que nós temos que confiar, nós temos que confiar no Senhor Jesus. Ele está no comando, no controle de toda e qualquer situação. Quando Ele ressuscitou, Ele disse o seguinte, agora é-me dado todo o poder nos céus e na terra. O poder está no nome do Senhor Jesus. E o nome de Jesus é o nome sobre todos os nomes. Olha que coisa linda, o nome de Jesus é o nome sobre todos os nomes. Ele tem poder sobre todos os demônios do inferno, Ele tem poder sobre todas as doenças malignas que o inimigo, ele inventa e coloca das pessoas. Ele tem todo o poder, é o nome dele que está acima de todos esses nomes. E se o inimigo formular algum outro nome que é mais estranho, que nunca ninguém ouviu, é a pandemia não sei da quanto, é a bactéria não sei da quanto, o nome de Jesus já está acima de todas essas doenças malignas, em nome de Jesus. O que é que a palavra dele diz? Nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará na vida daquele que crê, em nome de Jesus. A tenda é onde nós moramos, é a nossa casa, é a nossa família, nenhum mal nos sucederá. Mas está acontecendo, pastor. Repreenda, use a palavra de Deus, bote um basta nisso e tome posse da sua bênção, porque ela te pertence em nome de Jesus. O 17, chegando pois Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. 4 dias, Lázaro já estava lá. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e a Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro, e Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Disse Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Olha o versículo 25 aqui, Jesus falando, ele dizendo, eu tenho o poder de dar vida e tirar, eu tenho o poder para isso.
Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? Jesus ali já mandou o verbo e falou: você crê nisso? Que eu posso dar vida a mesmo aquele que está morto? Olha o 26, o 27. E disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chorou em segredo. Para aqui, você prestou atenção no que aconteceu aqui? E dito isso, partiu e chorou em segredo. Quem é que chorou? Jesus. Percebe? Percebe o que Jesus sente por mim e por você? Jesus, ele chorou, ele sentiu no íntimo do seu coração a dor que o mal causa na vida de um ser humano. Ali ele sentiu como se fosse nele aquela dor que Marta e Maria estavam sentindo da perda do seu irmão. Jesus, ele sente no íntimo do seu coração, e ali ele chora, ele pranteia em silêncio, porque ali ele estava dizendo: eu paguei o preço, e vou pagar o preço para acabar com o sofrimento do ser humano em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, olha, é algo que tem que glorificar esse ser chamado Jesus todos os segundos da nossa vida. Você sabe o que é Deus? Jesus é Deus. Deus chorou, pranteou pelo sofrimento que a doença, a morte causa na vida das pessoas. Nós suportamos a perda de quando um ente querido nosso morre, parte dessa para outra, nós suportamos porque o Espírito Santo nos capacita para isso. Se não fosse o Espírito Santo, nós não teríamos a capacidade de suportar, porque é uma dor tão profunda que muitos morrem porque não tem o Espírito Santo, ele não suporta. Quantas pessoas eu já escutei falar que morreu a esposa, em seguida o marido morreu, o filho morreu, por quê? Porque não suporta, o coração não suporta a dor. E Jesus, ele sentiu isso no íntimo do seu coração, a dor que a morte causa na vida do ser humano. E Maria e sua irmã dizendo: Mestre, está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. E ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro chorar. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu, chorou, e também chorando os judeus que com ela vinha, moveu-se muito em espírito e pranteou-se. Eu leio isso daqui e não tem como você não se emocionar. Só se for uma pessoa mais de coração, mais duro e insensível ao Espírito Santo, de você saber quem é Jesus. Jesus, ele é o próprio Deus, e aqui ele chora duas vezes em ele deparar com aquela situação. Ele vê o sofrimento daquelas irmãs, ali Deus, ele pranteia ali.
Então aqui nós podemos tirar uma lição para nós guardarmos e nunca duvidar daquele que nos ama. Assim como ele amava Marta, Maria e Lázaro, esse mesmo amor ele tem por cada um de nós que estamos aqui nesta noite. Ele nos ama como nós nunca imaginamos. A prova daqui, morreu no meu e no seu lugar, para que nós pudéssemos suportar as aflições desta vida e ter a promessa de um dia nos encontrar com Ele e morarmos no reino dos céus, em nome do Senhor Jesus. Essa promessa, ela vai se cumprir, em nome de Jesus, na vida de todo aquele que crê nele, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. O 35, não é isso? Ah, não, é o 34. E disse Jesus: onde pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem ver. O 35. Jesus chorou 3 vezes. 3 vezes Jesus pranteou diante dessa situação. Disseram-lhe, pois, os judeus: vede como amava. E o 37, e alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos aos cegos, fazer também como com este, fazer com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Meu irmão, o que é que Jesus disse, meu irmão? Tirai? Eu não escutei. Tirai? Aqui tem uma revelação profunda nesse texto aqui. Para que o milagre acontecesse na vida daquele defunto que estava 4 dias morto, sim ou não? Não é assim que a Bíblia cita? 4 dias já morto? E tinha o quê? Uma pedra que estava fechando a sepultura. A ordem de Jesus é: tirai a pedra. E ele disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, o quê? Vive. O Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite para você ouvir essa mensagem dessa noite, porque Ele te ama, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Ele te ama como não temos a capacidade humana de mensurar o amor que Deus tem por mim e por você. A ordem que Jesus deu para tirar a pedra, Ele está dizendo: para que eu possa agir na tua vida, para que eu possa te curar, para que eu possa te libertar, você tem que tirar a pedra do teu coração em nome do Senhor Jesus. Para que eu possa vivificar aquilo que está morto na sua vida, tire a pedra do seu coração e eu vou dar vida em todas as áreas da sua vida que precisa ter vida, porque Ele disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele mandou: tire a pedra. A pedra é o tropeço, a pedra é o que faz a gente tropeçar, ou muitas das vezes impede da bênção do Senhor chegar até a nós. Tira a pedra é a dureza do coração, a pedra pode ser a falta do perdão, a pedra pode ser a falta de fé, a maior pedra que nós colocamos como obstáculo no nosso caminho é a dúvida. A dúvida, ela impede que os milagres de Deus aconteçam nas nossas vidas em nome de Jesus. Ele deu a ordem para tirar a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é 4 dias. Disse Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Olha, Jesus chama a atenção dela novamente.
ela estava diante de Jesus, mas mesmo assim ela estava questionando. Ou seja, tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para os céus, disse: Pai, graças te dou por me ouvirdes, por haveres me ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que estão em redor, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu todo, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e os rosto envolto com um lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. E veja o que Jesus permitiu que acontecesse lá atrás. O amigo do peito do Senhor Jesus, ele adoece a ponto dele morrer, e Jesus deixa a coisa andar. Depois eu vou consertar aquilo que está errado, porque ele tem todo o poder para consertar tudo que está torto na nossa vida. Ele coloca tudo na linha, em nome do Senhor Jesus. Esse que morreu e ressuscitou, é esse Jesus que está comigo e com você aqui, na pessoa do Espírito Santo, dizendo para você: tire a pedra e deixa o Espírito Santo agir, em nome do Senhor Jesus. Tire a pedra e deixa o Espírito Santo agir. Tire a dúvida do seu coração e deixa essa pessoa vir até a mim, porque ele diz em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, ele chama as pessoas: venham todas para mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, venham a mim que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Jesus não bota fardo pesado em cima de ninguém, ele alivia. Então, se o fardo está pesado, remove a pedra do coração, que vai acontecer milagre em nome do Senhor Jesus. Vai acontecer salvação na família, vai acontecer cura, vai acontecer libertação. Por quê? Porque tem a verdade sendo ministrada, e quando nós acatamos, botamos ela no nosso coração, a pedra é despedaçada, e a glória de Deus vai se manifestar em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Graças a Deus. Daqui a pouquinho nós já vamos encerrar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Dá um pulo rapidinho aí no Evangelho de Marcos. É só você voltar um pouquinho aí, você está em Lucas, Marcos, e nós vamos encerrar em nome de Jesus. Marcos, capítulo de número 16. Aqui o texto está falando da ressurreição de Jesus, no momento que aquelas mulheres chegam lá no sepulcro. É só um testemunho. Quero ler aqui só para um testemunho, que está tudo registrado, para ninguém ter dúvida que Jesus realmente morreu, ressuscitou, e hoje ele está à destra do Pai, intercedendo por mim e por você, viu, meu irmão? Ele não simplesmente só morreu, ressuscitou e levou consigo as nossas doenças, nossas dores, as nossas enfermidades, e pelas suas feridas nós somos sarados, e parou por aí. Não parou por aí. Ele está nesse exato momento diante de Deus, intercedendo pelas minhas e as suas orações em nome de Jesus. Então creia em todas as orações que você faz. Jesus recebe e transmite os nossos pedidos para o nosso mestre, o nosso Deus, o nosso juiz. Amém, queridos? Glória a Deus. E aqui no versículo 6 ele diz: porém ele disse, Jesus disse, o anjo falando com aquelas mulheres que foram lá ver Jesus, mas ele já tinha ressuscitado. Ele fala aqui da ressurreição. Porém ele, o anjo, disse-lhe: não vos assusteis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou e não está aqui. Eis aqui o lugar onde puseram. Mas ide dizei a seus discípulos, versículo 7, e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis como ele vos disse. Ou seja,
o testemunho que ele ressuscitou, o anjo do Senhor estava ali para dizer para aquelas mulheres que realmente Jesus não estava mais ali. A palavra, ela se cumpre, que nem ele disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passam sem se cumprir, em nome de Jesus. Creia na palavra de Deus, creia na verdade, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Guarde essa palavra.